nossa pastora. Aleluia. Mesmo que sejamos pouquinho, o Espírito Santo de Deus se encontra aqui nesse lugar. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 6, versículo 6. Lucas 6, versículo 6. Fala assim: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Tem outras traduções que dizem ressequidas, né, que é a mesma coisa. Todos acharam? Vou falar de novo. Lucas 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E aconteceu também outro sábado, que entrou ele na sinagoga, estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Logo no começo diz assim: em outro sábado. Porque em todos os sábados, aleluia, Jesus ele ia nas sinagogas. Tem algumas passagens que dizem as sinagogas dos judeus. Ele ia para as sinagogas, pregar o evangelho e fazer a obra do Senhor. Operar milagres, né? Ele sempre entrava na sinagoga, sempre tinha alguém ali precisando ser curado. Aleluia. Aí eu fico pensando, antes de Jesus entrar nessas sinagogas, antes que ele estivesse aqui na terra, quanto tempo essas pessoas entravam e saíam de dentro dessas sinagogas, aleluia, e nada acontecia na vida delas. Elas entravam de um jeito e saíam do mesmo jeito. Aleluia. E estava ali dentro da sinagoga os fariseus, escribas, ensinando a palavra, né? Diz que eles ensinavam a palavra, mas era uma palavra vazia, não acontecia nada. E Jesus, ele aproveitava esses 3 anos de ministério que ele teve na terra e ia às sinagogas nos sábados para pregar o evangelho e para operar milagres na vida das pessoas que estavam à margem. Aleluia. Aí diz aqui que ali, nesse sábado, tinha um homem num canto. Aleluia. Que tinha uma das mãos mirradas, aquela mão ressequida, seca, né? Que não podia se mover, não podia, a mão retraída. E diz a palavra do Senhor que era a mão direita, né? E a gente sabe que tem pessoas que elas são destras, né? São ambidestras, elas podem fazer coisas com as 2 mãos, e tem outras que se fazem com a mão esquerda, normal, né? Escreve normal com a mão esquerda, faz coisas com a mão esquerda, mas tem outros que não conseguem de forma alguma, de jeito nenhum. Aí, se acontece alguma coisa com a mão esquerda, não consegue fazer com a mão direita, né, presbítero Cláudio, não consegue fazer nada com a mão esquerda. E esse homem diz que a mão dele era ressequida e era a mão direita, que certamente lhe prejudicava muito. Aleluia. E outra coisa também, lhe trazia vergonha, uma deficiência. Aleluia, sempre traz uma vergonha. A pessoa quer sempre esconder porque é deficiente, não quer mostrar. Aleluia. E fica sempre retraído, aleluia, escondido num canto. E assim era este homem.
Ele estava num canto. A mão ressequida, não podia fazer quase nada ou nada, né? E ele estava ali na sinagoga, ouvindo a palavra dos fariseus e dos escribas, que eram doutores da lei, estavam ensinando a palavra naquele tempo. E quando Jesus entrou na sinagoga, diz a palavra do Senhor que aqueles homens que estavam lá pararam de fazer o que estavam fazendo e começaram a prestar atenção em Jesus. Porque ali estava aquele homem num canto e eles ficaram olhando para ver se Jesus vai fazer alguma coisa, né? E ficaram ali de olho em Jesus. Mas como Jesus conhece o coração e todo o pensamento do homem, se é pensamento bom, se é ruim, as intenções do coração Jesus vê, não adianta esconder. Por isso que é melhor a gente colocar o nosso coração diante de Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que ele estava naquele encontro e Jesus o chamou para o meio. Enquanto nós queremos esconder as nossas deficiências, Jesus quer expor, para que todos vejam. E muitos de nós não queremos, porque, poxa, vai expor a minha deficiência. Todos vão ver, todos vão me olhar, vão me criticar, vão me apontar, vão falar de mim. Eu vou sentir vergonha, porque está mostrando a minha deficiência. Eu não quero. Eu prefiro ficar num canto, escondido, só ouvindo de longe, eu não posso chegar. Aleluia, mas Jesus, ele faz assim conosco. Chamou o homem e falou, fique de pé. Porque também as nossas deficiências nos fazem ficar prostrados. Nós não queremos nos levantar. Não queremos achar um meio de nos livrar daquilo. Ou olhamos para aquela situação, não tem jeito. Não tem jeito para essa situação. O que eu vou fazer com isso? Vou viver assim mesmo, deixa para lá. O que eu vou fazer para me livrar disso? Não tem como. Eu vou ficar dessa maneira. Mas Jesus chamou aquele homem para o meio. Vem para o meio. Mas antes dele fazer isso, os escribas e fariseus estavam esperando que ele fizesse alguma coisa para o acusar. Porque eles estavam sempre esperando que Jesus fizesse alguma coisa, no pensamento deles, errada, né? Fora do normal, fora do contexto, aleluia, fora da situação, né? Quebrando o protocolo, fazendo coisas que não devia fazer. Jesus não deveria curar no sábado, porque eles guardavam o sábado. Aleluia. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, a intenção da mente deles, chamou aquele homem para o meio. Glória a Deus. E mandou que aquele homem estendesse a mão. Como ele ia estender a mão se a mão dele era mirrada? Glória a Deus. E Jesus, ele move o nosso coração para que a gente tenha fé. Ele nos faz fazer coisas que a gente não consegue, porque no nosso ver, eu não posso fazer isso. Não tem como eu fazer isso. Como eu vou fazer isso? E Jesus, ele nos faz acreditar que se nós fizermos, aleluia, se nós obedecermos quando ele nos mandar fazer alguma coisa, parece absurdo, não dá. Isso, como é que eu vou fazer tal coisa? Mas se nós fizermos obedecer a voz do Senhor, vai acontecer o milagre. E a palavra do Senhor diz que, aleluia, aqui, e os escribas tentavam nele para se o curaria no sábado, para acharem com que o acusar. Aleluia. Aí Jesus falou, levanta-te, fica de pé no meio. E ele obedeceu. Ele obedeceu e ficou de pé. Certamente obedeceu e veio para o meio. Aí eu fico pensando, quantas pessoas ali ficaram olhando para ele, com aquela mão, né? Certamente ele queria até esconder, mas não tinha jeito. Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite, que Ele não quer que nós escondamos as nossas deficiências, as nossas fraquezas e as nossas limitações para Ele. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo de nós. Ele não quer que nós façamos isso, que nós nos encolhamos num canto e ficamos ali escondidos, com medo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ser apontado, eu vou ser criticado, vão me acusar, vão falar mal de mim. Mas se o Senhor está falando conosco para a gente colocar diante dEle
é porque Ele quer dar vitória, é porque Ele quer entrar na situação, Ele quer resolver, aleluia, Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer trazer vitória para nós. Mas se nós ficarmos com essa situação, escondidos, dentro de casa, não quer sair, não quer que ninguém veja, não quer que ninguém saiba, eu não quero que ninguém saiba, não vai acontecer nada. A gente vai continuar nessa mesma situação, com esse mesmo problema, carregando esse fardo pesado, aleluia, sem solução, sem resposta, sem vitória, porque a gente não quer expor, não quer colocar, não quer que ninguém saiba, não quer que ninguém veja. Foi o que aconteceu com esse homem. Aqui na palavra do Senhor não diz quanto tempo ele estava naquele problema, naquela situação. Mas chega um momento na nossa vida, irmãos, que quando Jesus chega, aleluia, quando Ele entra no cenário, irmão, é vitória completa, é vitória certa, com certeza. Eu não sei se ele sabia eu não sei se ele foi por causa de Jesus, não sei se ele sabia que Jesus entraria ali, mas aquele dia que aquele homem foi para aquele lugar, foi o dia da vitória dele. Glória a Deus. O dia que ele foi, glória a Deus, ele não sabia, creio que ele não sabia que Jesus o ia chamar. Ele estava lá num cantinho. Muitas vezes nós ficamos assim, num cantinho. Ai, não quero que ninguém me veja. Ai, não quero que o pastor me veja. Ai, não quero que ninguém me veja. Ai, se eu pudesse, eu nem ia. Hoje eu vou por causa disso, por causa daquilo eu vou. Aí a gente vem e quer ficar num cantinho escondido. Ah, se eu pudesse, eu não queria que ninguém falasse comigo. Tem dia que a gente está assim. Ah, Senhor, não quero que ninguém me veja. Não quero. Aleluia, mas só que Jesus vê. Aleluia. Ele nos vê dentro do nosso quarto. Ele nos vê quando nós saímos da nossa casa para se encaminhar para cá. Ele nos vê quando nós nos sentamos ali. De que maneira nós chegamos aqui. Ele vê o nosso coração. Ele vê que nós colocamos diante dele. Ou ele vê que a gente não consegue colocar nada diante dele. Aleluia. Ele vê que a lágrima não consegue descer mais. É tanto choro, é tanto sofrimento, é tanta aflição no coração que a gente não consegue pôr para fora. Não consegue. Aleluia. Mas a gente fica, a gente vem assim mesmo, senta ali e fica ali. Aleluia. Ah, já para lá ninguém está vendo. Mas o Todo-Poderoso nos contempla. Ele vê. Ele viu esse homem da mão ressequida. Quanto sofrimento esse homem passou. Quanta humilhação esse homem passou. Um chefe de família sem poder fazer nada pela sua própria família. Aleluia. Sendo ajudado por um e por outro. Ele querendo trabalhar e não podia. A mão ressequida, a mão retraída, a mão mirrada. E ele não podia trabalhar, ele não podia fazer muita coisa. Quantas vezes certamente aquele homem pensou no seu... Como eu queria ter a minha mão curada. Como eu queria ter a minha mão normal como os outros. Aleluia. Como eu queria trabalhar com a minha mão. Como eu queria produzir, frutificar. Fazer algo proveitoso com as minhas mãos, mas eu não posso. A minha mão é ressequida, não tem como. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos assim. A nossa mão não é ressequida, mas nós não conseguimos fazer o que Deus quer com a nossa mão. Não conseguimos produzir nada. Não conseguimos fazer nada com a nossa mão. A mão perfeita é normal, mas nós não conseguimos. Estamos, aleluia, retraídos. Estamos escondidos, com medo de avançar, com medo de agir. Aleluia, com medo de passar, com medo de fazer alguma coisa. Não queremos, nos sentimos tímidos, envergonhados. Eu não sei fazer, não posso fazer. Mas a mão é perfeita. Não é mirrada como a mão desse homem, mas nós não conseguimos fazer. Porque sentimos vergonha, medo de errar, medo de que a pessoa fale que a obra não está perfeita, não está bem feita. E retraímos as nossas mãos. Quanta coisa nós podemos fazer. Quanta coisa nós podemos fazer com a nossa mão perfeita que Deus nos deu. Aleluia. Podemos plantar muita coisa. Podemos colher muita coisa.
Podemos espalhar muita coisa com as nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Foi falado aqui sobre a mulher virtuosa. Glória a Deus. Que ela não come o pão da preguiça. E existe uma preguiça espiritual no povo de Deus hoje em dia. Aleluia. Que o povo se cansa. O povo de Deus se cansou. A igreja na face da terra está cansada. Não quer mais agir, não quer mais avançar, não quer mais evangelizar, não quer mais vir para cá, não quer fazer mais nada. Está com a mão mirrada. Não é, João? Está com a mão mirrada. Não consegue fazer nada, não quer fazer mais. Não quer. E Deus está nos chamando para o meio. Vem para o meio que eu quero expor a sua deficiência, a minha deficiência. Eu quero, Jesus falando, eu quero agir na sua deficiência. Eu quero te ver produzir. Eu quero te ver prosperar. Eu quero te ver avançar. Eu quero te ver avançar. Jesus está nos chamando para isso. Quando nós olhamos para os bancos vazios, aleluia, nós não somos como Jesus, não temos como saber onde estão, o que estão fazendo. Nós não sabemos, não podemos fazer isso, mas Deus, Ele sabe onde está todos. Uns estão trabalhando, outros nós não sabemos, né? Uns estão enfermos, outros estão doentes, e nós não sabemos o que está fazendo as outras pessoas. Mas as igrejas na face da terra estão assim. Aqui no Brasil, lá fora, está assim. Porque o povo se cansou da presença de Deus. O povo se cansou de ouvir a palavra de Deus. É todo dia a mesma coisa, é Lucas, é Mateus, é Marcos. Se cansaram de ouvir. Aleluia. Se cansaram. Porque a gente só vem, ouve e vai embora. A gente senta num banco e ouve o pastor falar, ouve um pregador falar, ouve alguém falar aqui, e a gente vai embora para casa, é só isso. Mas não acontece nada, a vida da gente não muda. Porque a gente não faz como esse homem aqui fez. Aleluia. Muitas vezes nós não obedecemos. Quando Deus fala conosco, faz tal coisa, faz tal coisa. Senhor, eu não vou fazer não. A vitória muitas vezes não chega para nós por causa da nossa desobediência. É a nossa desobediência que faz a vitória ficar mais longe, mais demorada. Glória a Deus. E esse homem, assim que Jesus mandou que ele viesse para o meio, ele estava prostrado lá num canto, com a sua mão mirrada. Mas quando Jesus falou, levanta-te e vem para o meio, ele veio na mesma hora. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor, que ele fez uma pergunta para aqueles homens fariseus, escribas que estavam ali. Aleluia. Perguntou para eles assim: é lícito curar no sábado? Vou ler para não ficar na minha palavra. Uma coisa eu hei de lhes perguntar. É lícito nos sábados? Porque eles não faziam nada no sábado. Eles não faziam nada no sábado. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma tarefa. Porque guardavam o sábado, mas não tinha amor pela vida. Era uma pessoa que precisava de cuidado, de ser curado, precisava de apoio, de socorro. Eles não estavam nem aí para a vida humana. Mas quando era um animal que caísse em algum lugar, que sofresse algum acidente, precisava comer, eles davam alimento, eles cuidavam, eles tiravam de onde caíam. Mas quando era um ser humano, uma pessoa igual a eles, que Jesus falou para nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou, amar o próximo. Eles não amavam o próximo, eles amavam os bens deles. E Jesus estava vendo isso. Aí Ele fez uma pergunta para eles: é lícito, quer dizer, convém, é certo fazer o bem ou fazer o mal nos sábados? Quer dizer, porque sendo sábado, eu não posso fazer nenhum bem por causa do sábado? Também nenhum mal por causa do sábado? Não posso fazer nada? É lícito isso? Convém? E eles não souberam o que responder a Jesus. Aleluia. Aí ele fez outra pergunta, na pergunta ele emendou outra e diz:
Salvar a vida ou matar? É lícito salvar alguém? Ou matar alguém é lícito no sábado? Eles não souberam responder a Jesus. E olhando para todos em redor, pediu que ele estendesse a mão. E ele assim o fez, ele obedeceu. Porque nós temos que obedecer para ter vitória. Aleluia. Quem obedece é aquele que crê. Porque a fé em Jesus nos faz obedecer a Jesus. Porque a gente só obedece porque a gente crê nele. Porque a gente acredita que ele vai fazer aquilo que ele está falando que ele vai fazer. Aleluia. Aí diz, e assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Olha só. Eles, aqui poderia falar, eles ficaram cheios de alegria. Porque a mão daquele homem foi restituída, ele foi curado. Os escribas, João e os fariseus podiam ficar, glória a Deus. Esse homem entrou que tantos sábados nunca foi curado. E hoje ele foi curado, Jesus o curou. Não, eles ficaram cheios de furor, porque Jesus curou aquele homem. Olha só. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Cada sábado que Jesus entrava na sinagoga e fazia algo bom, que ele curava alguém, eles se enfureciam com isso. E eles ali maquinavam como eles iam fazer para destruir Jesus, para acabar com Jesus. Não é fácil, glória a Deus. Servir a Deus não é fácil, porque tem pessoas, a gente quer fazer o bem, quer fazer a vontade de Deus, e tem os fariseus e tem os escribas que querem nos atrapalhar de todas as formas. Aleluia. Ainda vendo que a gente está fazendo o bem, né? Eles não querem. Como pode? Então é melhor deixar a pessoa marginalizada, jogada lá na sarjeta, aleluia, viciada, drogada, seja lá o que for. Da mesma maneira, ou usar a palavra, pregar o evangelho, aleluia, crer que Jesus vai fazer, falar que Jesus faz, estender a mão para essa pessoa, aleluia, falar que Jesus tira dessa situação, muda o cenário, que Jesus cura, aleluia, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma, aleluia. O que é melhor nós fazermos isso ou deixar a pessoa da mesma maneira? Mas tem pessoa que ela se enfurece, aleluia. Acontece quando a gente aceita Jesus na nossa casa, que é todo mundo da banda de lá, né? Né? E a gente fala que eu aceitei Jesus. Aconteceu isso na minha casa, aleluia. Eu, uma jovenzinha, e eu passando um processo lá, entrei dentro de uma igreja lá com a porta aberta, entrei com tudo chorando, aqueles jovens me fecharam assim, né? E eu achei aquilo eu estava tão desesperada, que eu queria dar um fim na minha vida, que eu achei, não sei o que eu senti naquele momento, os jovens daquela igreja me fecharam num abraço. E eu voltei para casa diferente. Não foi mais como eu entrei. Eu entrei de uma forma e saí de outra. E eu cheguei na minha casa e falei com a minha mãe: mãe, eu agora sou crente. Não me fizeram apelo, não fizeram nada, mas só pelo gesto deles, aqueles jovens todos, me fecharam no abraço, os jovens. Eu era uma jovenzinha também na época. E eu cheguei na minha casa e falei: mãe, eu agora sou crente. Né? E a minha mãe se enfureceu com isso. Ela se enfureceu de jeito. Não, você não tem isso. Eu sou crente agora. Eu sou crente. E comecei a falar para os vizinhos todos que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus. Eu comecei a pregar para a vizinhança toda. Porque eu senti algo diferente. Eu senti Jesus ali naquele lugar. Aleluia. Eu senti que Jesus entrou, fez algo na minha vida, porque eu saí diferente daquele lugar. Não era mais eu. E minha mãe disse que não. Eu falei: e agora? Eu tenho que obedecer a minha mãe, que era uma onça, brava demais. Eu falei: eu obedeço a minha mãe. Eu obedeço, o que eu faço agora da minha vida? Eu falei: então, o que eu vou fazer? Mas eu comecei, não, me deixa eu ir. Comecei a chorar. E pedi, mas eu quero ir para a igreja, eu quero ir. E fui pedindo. Ela foi deixando muito, né, aos poucos. Aí eu mesma desisti depois. Tamanha era a fúria. Tamanha a fúria do adversário na nossa vida. Porque ele quer fazer de
tudo Ele quer fazer, Ele faz. Ele faz de tudo para nos tirar do caminho, para nós sairmos debaixo da sombra do Onipotente, para nós deixarmos de crer, aleluia, para nós nos apostatarmos da fé, não acreditarmos mais que Ele pode fazer, que Ele é Deus na nossa vida. É assim que Ele faz. E se nós deixarmos, Ele entra e nos tira e rouba isso da gente. Ele rouba a fé. A palavra do Senhor diz que Ele é ladrão, aleluia, e o ladrão, ele só vem para isso, aleluia. E voltando aqui à palavra, eu fico conjecturando aqui comigo como aquele homem voltou para casa. Certamente ele tinha uma família, pais, família, uma esposa, filhos, eu não sei. A Bíblia não diz, nome dele não diz. Mas eu fico pensando como ele voltou para casa. Ele saiu várias vezes de casa com aquela mão ressequida, né? Mas ele entrou uma vez, um outro sábado naquela sinagoga. Da mesma maneira que ele entrou várias vezes, ele voltou para casa diferente. A palavra do Senhor diz, glória a Deus, deixa eu ver aqui. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Agora ele não precisava mais esconder. Agora ele não seria mais humilhado. Agora ele poderia trabalhar com a mão dele. Agora ele ia produzir. Aleluia. E depois ele chegaria na casa dele e iam perguntar para ele: o que aconteceu contigo? Onde você foi? E certamente ele falou: Jesus. Eu entrei na sinagoga, estava lá um homem chamado Jesus. E ele me mandou vir para o meio, eu fui e ele curou a minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, Jesus, Ele entra em qualquer cenário. Não importa. Por mais impossível que pareça, por mais difícil que pareça, qualquer sentença de morte, seja lá o que for, e que causa impossível seja, aleluia, como a causa daquela viúva que o juiz Inico não quis ajudá-la, mas depois ajudou. Eu não sei. Que problema? O que está afligindo você? O que não te deixa dormir à noite? O que quer roubar a sua paz? O que te faz ficar murmurando sozinho, falando sozinho? O que te aflige? Aleluia. O que te abate? O que faz você desanimar, descrer? Essa situação pode ser mudada, eu não sei. Ou talvez não esteja acontecendo nada disso. Mas eu estou dizendo, quando Jesus entra na situação, aleluia, ainda que digam, como disseram, estão ali para acusar. Olha, você não pode fazer isso. Não importa. Ele entra, e quando ele entra na situação, creia que ele resolve. Ele resolve. De todos que se achegaram a ele, crendo, confiando nele, não duvidaram, porque se duvidar, não acontece nada. Nós não podemos duvidar. Se nós colocarmos algo na mão do Senhor, nós não podemos pegar de volta. Ah, se você está demorando, me dá aqui que eu vou... Não, colocou na mão dele, deixa na mão dele, porque ele sabe o que ele vai fazer. Mas tem momento que a gente teme. O que Jesus vai fazer? O que ele vai fazer? Será que ele vai matar? Será que ele vai... Não, sabe, a gente quer atrapalhar. Ou a gente quer ajudar Jesus. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa do nosso conselho. Ele não precisa. Ele sabe o que fazer. Mas quando ele entra, aleluia, ele pode até matar.
Ele faz o que Ele quer. Glória a Deus. Quando Ele entra na situação, se tiver que tirar pedra de tropeço, Ele tira. Ah, mas não pode não. Essa pedra de tropeço é minha pedra de tropeço de estimação. Não quero que tira. Deixa a minha pedra de tropeço aqui. Eu amo essa pedra de tropeço. Deixa ela aí. Mas quando Ele entra, gente, Ele resolve sim. Ele resolve sim. E Deus está falando conosco. Coloca na minha mão. Aleluia. Para de querer resolver você mesmo. Para de falar você mesmo. Deixa que eu falo, deixa que eu faço, deixa que eu ajo, deixa que eu opero, deixa que eu entro na situação. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos falar quando é para calar. Nós queremos agir quando é para ficar quieto. Quando Deus entra, Ele faz. E Ele sabe fazer bem feito. Glória a Deus. Tem hora que Ele está fazendo, a gente não está percebendo nada. E parece que Jesus não está fazendo nada, Jesus não está nem vendo. Jesus não está nem vendo, Jesus não está nem aí para mim, para o meu sofrimento. E Jesus não está nem aí. Ih, meu Deus, eu já clamei tanto, já chorei tanto, já pedi tanto. Jesus não faz nada. Deus não faz nada. Deus nem me ouve. Ah, não vou nem orar mais. Essa situação aí já está, sabe? Não tem jeito, mas não. Não tem jeito. Aí a gente para de orar, para de crer, para de confiar, para de buscar. Aleluia. E Jesus só esperando. Aleluia, que a gente creia, que a gente deixe Ele trabalhar, deixe Ele agir. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem da mão ressequida voltou para casa com a sua vitória na sua mão. Todos viram. Antes todos viam que a mão dele era ressequida. Ele era humilhado, envergonhado. Era triste. Glória a Deus. Mas depois ele voltou para casa com as duas mãos sãs. E todos aqueles que o humilharam, todos aqueles que o faziam sentir vergonha, tristeza, o viram curado. Com a sua mão restituída. E por causa disso, quem sabe ele não levou tantos outros para Jesus também. Então Jesus está falando conosco nessa noite. Deixa eu trabalhar. Creia que eu posso fazer. Aleluia. Quem disse que eu não posso entrar aí? Quem foi que disse que eu não posso agir nesse negócio aí? Quem foi que falou para você que eu não posso fazer? Quem disse? Eu posso, eu faço, eu quero. Aleluia, ele falou isso quando o leproso chegou diante dele. Glória a Deus. Mas só que em toda a palavra que diz aqui, que quando chegaram diante de Jesus, chegaram com jeito, né? Chegaram se prostrando diante dele, reconhecendo, aleluia, o senhorio dele. Não é de qualquer maneira como a gente quer fazer muitas vezes, não. Ah, Jesus, se o Senhor não me der, eu vou sair da sua casa. Eu vou sair da sua presença, eu não vou fazer mais isso. Não, não é assim. Se nós fizermos assim, não vamos receber nada também. Mas se nós chegar com jeitinho, sabe? Tem que ser com jeitinho, com amor, sabe? Com respeito, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor dos senhores, nos prostrar, sabe? Rasgar o coração, né? Nos humilharmos embaixo das potentes mãos dele, nós vamos receber tudo desse Deus. Então é isso que Jesus está falando conosco. Deixa na minha mão. Deixa eu agir. Deixa eu fazer. Ainda que você não esteja entendendo agora, você vai entender depois. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.